Glória a Deus, que bom, estamos aqui no segundo domingo já de 2026 e a hora passa rápido, o tempo passa rápido e nós não temos tempo a perder nesse ano, porque é o ano das grandes mudanças. Amém ou não amém? Vocês sabem que semana passada nós falamos um pouquinho sobre a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Falamos de Aspenaz também, falamos um pouquinho da história deles, da saída deles de Jerusalém, vamos dizer de Israel, para Babilônia, e aprendemos muitas coisas interessantes, e estamos hoje no quinto dia, desse desafio de refeição com legumes. O mestre disse que poderia ofertar isso, hoje dá, mestre, hoje valia, amendoinzinho, Alguém disse lá no grupo que quando eu falasse amém, aqui no culto, a pessoa ia falar no banco doim, porque a gente não aguenta mais amendoim, tá difícil, mas nós fomos desafiados, e nós não voltamos atrás, nós estamos de pé, porque nós queremos grandes mudanças, sim ou não, igreja? E grandes mudanças, elas mexem com a gente mesmo, elas nascem através de grandes desafios, e a gente percebe nesses dias de propósito, o quanto que a nossa carne quer nos liderar, sim ou não, Por exemplo, o primeiro dia, nós jejuamos direto, quase que toda semana, às vezes 3 dias sem nada, às vezes uma semana só uma refeição, e para mim não faz nem cócega, mas no primeiro dia desse propósito, meu Deus do céu, parecia que aquela bateria não estava ali, parece que a bateria da arca estava dentro da minha cabeça estava desse tamanho. Por quê? Porque resolvi dizer não para um negócio chamado café. Olha isso. Olha o quanto nossa carne manda. Pensa bem comigo, A galera do açúcar ainda estava desesperada. Alguns ainda estão com muita dor de cabeça. Essa noite me acordei 4 e pouco. Eu acho que me deu uma crise renal, acho que chama isso. Não aguentava de dor aqui, solitário, só o espírito naquele quarto. Minha mulher passeando. Ó vida, ó céus. Mas vencemos, Hoje ministrei fora de manhã, quando cheguei em casa, meu Deus, eu pensei, alguém vem aqui em casa me levar para o médico, eu vou morrer. Homem, quando está doente, vou morrer. Um paracetamol já melhorou. São desafios que eu e você precisamos enfrentar para alcançar coisas maiores que Deus quer liberar na nossa vida, sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Quem não está no desafio está bem quietinho, Mas essa foi a última vez que você não participou, na próxima você vai participar. E eu digo isso porque nessa pegada, muitos defensores da hipergraça, mestre, vão dizer assim, para que isso? Para que, Gesser, se o preço já foi pago, e foi ou não foi? Me ajuda, igreja, o preço de Jesus foi pago ou não foi? Já pagou, está pago. E mais, a palavra também diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Mas quando nós entramos num propósito desse, a gente vê o quanto que nós precisamos melhorar, sim ou não? O quanto a gente precisa crescer. Eu vi um camarada entrar hoje ali, Gesser, na hora, antes da gente ir para a intercessão, que a calça dele parece uma bombacha já. A calça. 49 a calça, desse tamanho assim, Ou seja, mostra que nós podemos melhorar. Só que vem o nosso adversário e diz, para que tanto? Para que isso? Eu estou achando que não é bem assim. Para que dar 40%? E tu já gerou. Não falou para dar 40%, falou que a maturidade vai nos levando a entregar. Quanto mais nós temos, mais nós entregamos. E as trevas vêm dizer, para que tanto? Aspenaz queria botar uma certa carga. Lá no Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles falaram, experimenta-nos. Experimenta que tem coisa boa chegando. Experimenta-nos que tu vai ver a diferença daquele que resolve não se contaminar. E por que eu estou repregando o que eu preguei no ano passado? Porque o nosso adversário ainda trabalha de uma forma violenta. E não acho que são palavras duras da minha parte, mas a gente acha que às vezes a pregação é dura, mas duro mesmo é o diabo, que quer levar a nossa alma, que quer nos deixar na miséria, que quer arrebentar com a nossa família, e às vezes a gente não acha que ele é tão duro assim. Às vezes uma palavra um pouquinho mais de pressão aqui no altar, parece que, nossa, que violência. Não, violento é o nosso adversário. Ele mete o pé na porta e não bate para entrar. Jesus diz o que em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Você conhece o versículo, sim ou não? Ele não é ignorante, ele não é violento, ele é pacífico, ele é amoroso.
Mas o nosso adversário trabalha com toda a força para nos ludibriar, para nos enganar. E nós, desse ano eleitoral no Brasil, vamos orar muito isso, por essa serpente de encantamento que tem enganado a nossa nação. Tem enganado, na verdade, as nações da terra. Mas nós vamos orar para que seja revelada em nome de Jesus. Hoje de meio-dia, quem estava orando a meio-dia sabe que eu orei dessa forma, dizendo: Deus, nos mostra tudo que está oculto. Não deixe nós sermos enganados. Nós não somos uma igrejinha que fica brincando e nanando com o pecado. Não, nós detestamos isso, porque é isso que Deus abomina. Então nós somos teus, e nós também não estamos de mão dadas com o pecado. Então nos mostra que está escondido, que a gente não está vendo. Nos traz revelação. É para isso que nós estamos num propósito de buscar sabedoria, conhecimento. E para Daniel, diz a palavra, foi-lhe dado discernimento de visões. Foi dado visão e foi dado discernimento dos sonhos. Vocês entendem isso ou não? O nosso adversário, quando a gente faz, ele fica falando para você e fala para mim: para que tanto? Para que fazer isso? Então, o nome desse adversário, nós já estudamos ele há 2 anos atrás na conferência de líderes, é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, mantenha a tua vida no altar, mantenha a tua vida em santidade. Não dê ouvidos ao espírito do tempo. Olha o que está escrito na palavra. Seja sobre oferta, seja sobre dízimo, seja sobre casamento, seja sobre liderança, seja sobre saúde. Olhe para a palavra, ela tem todas as respostas. E por que eu estou falando nisso, nesse início de ministração? Porque as trevas querem impregnar em nós algo chamado sofismo. E o que o sofismo é? Algo que parece que é verdade, mas no fundo é mentira. Ele está batendo todo dia na nossa porta para nos engambelar e nos distanciar da verdade. E é isso que nós vamos falar hoje. Essa palavra no Brasil, na nossa cultura, na verdade, quase não é citada. Nós tivemos há uns 3 ou 4 semanas uma folha de célula. Alguém ministrou isso na célula? Sofismos, né? Nós tivemos uma folha de célula muito bacana. E eu quero aproveitar e trazer isso nesse segundo domingo de 2026. No dicionário, o sofismo é um pensamento ou argumento que, embora pareça uma verdade, olha, algo que parece que é uma verdade, mas apresenta uma estrutura enganosa. Ou seja, aqui na frente eu me visto como uma ovelha, mas por trás eu sou um lobo mentiroso. Olha isso. Olha isso. Isso é sofisma. E tem muita gente bonita, bacana, falando melhor que nós, apresentando o evangelho até menos confrontante que o nosso. E às vezes eu enxergo, mestre, lobos em peles de cordeiro. O nome disso é sofisma. Como é que é o nome disso? Toma cuidado. Toma cuidado nos relacionamentos. Toma cuidado onde Deus vai te levar. Lembra a Babilônia que o Senhor vai nos levar esse ano? Toma cuidado. Toma cuidado com o sofismo que quer nos enganar. Ou seja, sofismo, em outras palavras, é uma ideia distorcida sobre algo ou sobre alguém que normalmente torna-se base para julgamentos. Vamos falar sobre isso. E barreiras relacionais, seja com Deus ou seja entre nós. O sofisma está aí, ele está largado, ele está solto das patas, mas nessa noite nós vamos dar um basta nele em nome de Jesus. Talvez até então fomos enganados, talvez até nós praticamos isso, mas nessa noite nós vamos desmascarar isso, porque em grandes mudanças o sofismo não cabe. Fala comigo, em grandes mudanças o sofisma não cabe. Vamos dizer de novo, em grandes mudanças os sofismas não cabem. Lá em 2 Coríntios 10:4, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. É isso que está aqui? Leozinho, é isso aqui? De novo. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então olha aqui para mim. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não lutaram carnalmente falando. Eles não lutaram assim: não, eu sou contra, eu não vou comer da comida do rei. Não, eles não foram assim. Eles pediram um teste. Não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais, e sim elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Ou seja, quando nós buscamos em Deus, as fortalezas caem e os sofismas são anulados. Lá, ainda lendo também no 2 Coríntios 10, agora vamos pegar o 3, o 4 e o 5 em outra versão, que é na NAA. Nós temos uma Bíblia em casa que é NAA.
Não, lá eu acho que é NVT. Ela diz o seguinte no 3: porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Então nós estamos no mundo, mas nós não lutamos conforme esse mundo. As nossas guerras, Igreja Arca Church, nesse ano, eu quero te convidar a fazer isso. Nesse primeiro desafio, nós vemos quem quer participa, mas a gente precisa de toda a igreja. Porque não é 100 que estão naquele grupo que vão vencer, é a igreja que precisa estar engajada. Porque as armas da nossa milícia, elas não estão na carne, elas estão aqui. Elas estão no jejum, elas estão na oração, elas estão no propósito, elas estão em obedecer a palavra de Deus, elas estão em mandar embora o sofismo. E ele continua dizendo, ele diz de novo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E agora nessa versão sai a palavra sofisma e entra um outro derivado: destruímos raciocínios falaciosos. Sabe o xalalá? Lembra? É isso mesmo. Essa conversa fiada, essa coisa que enganosa, ou seja, o sofisma, eles tornam-se fortaleza aonde? Em nossa mente, e querem vitória espiritual sobre isso. Então, meu irmão, olha aqui para mim, guarda a tua mente nesse tempo novo em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e diga: Senhor, protege a minha mente em nome de Jesus. O que a Bíblia fala? Que nós temos que nos revestir do quê? Com o capacete da salvação. Por que capacete, irmão? Quando o dardo vem, não entra. Sim ou não? É isso que Paulo fala lá, comparando a vestimenta de um soldado romano, dizendo como é que ele se vestia e mostrando como, olhando para o soldado romano, quais são nossas armas. E uma delas é o capacete. Vê que ali que ele destrói raciocínios falaciosos, mentirosos, enganosos. Meu Deus do céu, igreja, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, abra a tua mente para discernir o que é e o que não é de Deus. Não ceda às propostas. O nosso papel é viver do propósito e não das propostas. Mas para isso a minha mente tem que estar guardada debaixo da palavra. Senão o sofisma vem daquele jeitinho carinhoso que eu e você sabemos como é, com palavras até doces às vezes, para nos enganar. Lembra? É um lobo vestido em pele de cordeiro. E o mais triste, às vezes está do nosso ladinho, na fé. Mas nós vamos orar para que haja libertação de todo o sofisma em nome de Jesus, amém? Nós temos orado nesses dias de propósito. Obrigado, galera que está aí ao meio-dia, às vezes às 18 horas, e junto às 23, temos orado, e cada um tem lançado uma palavra de oração. Eu estou feliz com isso, né? A maioria de nós não tem orado as mesmas coisas. Um ora por A, o outro ora por B, e nós não combinamos em nada. Ou seja, nós vamos orando, e nós vamos trabalhando, e nós vamos nos alinhando ao que Deus tem para nós em oração, dizendo isso aqui: Deus, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, eu te convido nesse segundo domingo de 2026 já, percebendo, fazendo uma analogia da tua vida, o que ainda é carne, o que você comporta como um homem ou mulher de Deus, que tem mentido para você e feito de mim ou de você, homens e mulheres carnais. Meu Deus, uma das formas que o sofisma entra na nossa vida é com a expressão. Essa expressão é sensacional. Não tem nada a ver. Fala essa fala, 1, 2, 3 e... pastor, nada a ver com o que o senhor está falando. O sofisma chega assim. Eu acho que não é para tanto assim, pastor. O sofisma que eu também ministrei na semana passada, ele faz o quê? Ele relativiza tudo. Não sei se é bem assim como o pastor está dizendo. Não sei se é para tanto. Só que se a gente normalizar o pecado, é sofisma. Mas Jesus não veio para fazer o quê? A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que eu vivia um dia sem a sua presença, que talvez você vivia se não nasceu num lar cristão. Então nós temos que pegar esses rolos das trevas e dizer: está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Agora escuta isso que eu vou falar, e eu não comecei a pregar ainda, vai ser forte essa noite. Olha aqui, o sofisma, ele torna o sagrado em profano. Deixa eu contar uma coisa para ti aqui. Hoje nós estamos com uma igreja bastante mesclada, muita gente nova, alguns mais adultos. Meu irmão, não empresta o teu ouvido para as trevas. Ei, no teu carro, no teu celular, no teu quarto, no teu íntimo, escute música e adora a Deus.
Alguém até esse dia me questionou um tempo atrás, pastor, a música gaúcha, ela não tem sujeira, mas está adorando a quem? Está adorando a tradição, meu irmão. Está adorando a tradição, e a nossa tradição, se você não conhece a história, ela é doída. É um orgulho enganoso que a gente tem como gaúcho. Um orgulho de matar, de entregar os colegas de guerra, porque essa é a nossa história da Revolução Farroupilha. Pastor, o senhor não é gaúcho? Eu sou gaúcho, né? Sou meio, tenho uma bombacha guardada há uns 5 anos lá, mas sou gaúcho, vocês entendem ou não? E não estou pregando contra a tradição gaúcha, eu estou falando dos sofismas. Ai, gente do céu, quando a gente vê internet, televisão, canal de streaming, meu Deus do céu, as trevas têm trabalhado fortemente com o sofisma na música. Uma coisinha como quem não quer nada, e quando vê tu tacaticatungaragundā e não sai da cabeça aquilo, faz uma bateria dentro de nós. É assim ou não é? Dardos inflamados do maligno, isso é sofisma. O que mais, pastor? O sofisma vem disfarçado de, olha isso aqui, igreja, olha para cá, vou te contar para você orar. Isso é sofisma, é fofoca isso aí, rapaz. Ô irmão, vem cá, tu tá sabendo? Tô sabendo o quê? Tá sabendo que o Zé lá, a Maria? Não, tô te contando só para nós orar, tá? Para interceder. Ó para ti, ó. Entende isso ou não? É sofisma. Que desse irmão já não tem a língua muito travada, conta para o outro, que conta para o outro que é melhor amigo. Sapucaia do sul sabe do pecado, ou sei lá o que aquela pessoa aprontou. Nós precisamos orar para que ele se arrependa do pecado. E não compartilhar em intercessão. Sofisma, fofoca. Posso ouvir um amém essa noite ou não? Eu não comecei a pregar ainda, só introdução, segundo o apóstolo Ricardo. O sofisma, ele é um lobo vestido de ovelha, sim ou não? O sofisma quer tornar o santo em radical. Não, está muito radical essa igreja. Não, está muito radical, 40% está maluco? Está muito radical esses irmãos aí. Essa igreja quer saber muito da minha vida. Eu acho interessante que as pessoas chegam na arca, nunca foram discipulados, Gesser. E quando vem de fora, aí nos rebenta mesmo. A primeira coisa que vocês querem saber é só do pastor. O pastor é o santo, né? É o santo da paróquia, São Luciano. Não se submete ao líder que paga pela... Eu vou contar para você, eu oro pelos líderes e pelos supervisores e pela igreja em geral, mas quem dá conta da tua vida na presença de Deus, meu irmão que está aqui, é o seu líder de cela. Se ele for ruim de oração, tu está lascado. Vocês entendem ou não? Deus o livre, essa pessoa quer me botar a mão na minha vida, o que ela pensa que é? Eu fiz, irmão. O mestre disse que o primeiro discipulador dele, essa semana enviei um grupo lá no nosso grupão da Arca, se eu não me engano, sobre o Asaf Borba. Quem conhece Asaf Borba? Contando que quando ele estava se achando bambambam, gravou, viajou o mundo, o pastor dele veio no cantinho das orelhas dele e falou assim: você está cantando muito alto, bonito, deixa Jesus aparecer, quem está aparecendo é você, te converte. E ele disse com décadas de fé, famosão, andando em tudo que é lugar do mundo: amém, se o meu pastor disse, amém. Sim, estou me achando, estou sendo um artista aqui, quem tem que brilhar é quem? Jesus. Mas o que esse líder, o que esse pastor, o que essa... Nós amamos a tua vida e nós queremos que você seja salvo e queremos que você tenha uma vida plena, não uma vida de miséria, não uma vida desgraçada. Essa vida era do nosso outro Senhor antes, era do nosso passado, e essa nós não queremos mais. Nós queremos viver uma vida plena em Jesus. E aí o que o diabo faz? Estão pegando muito o teu pé, irmão, vai para outra igreja. E nada contra as outras igrejas, porque o problema não é só as igrejas, o problema é o sofisma. Pegou? Não vai fazer videozinhos, o pastor falou das outras igrejas. Não, tem muita gente que veio de outras igrejas e está muito bem aqui. Quem não está bem já foi embora, também tudo certo. Vocês entendem? É o sofisma, é o engano, meu Deus do céu, aleluia. Olha essa aqui, gente. Essa aqui eu já escutei muito, né? O sofisma diz que você tem que acertar no bolão, na Mega Sena, na quina, no totobola, nem existe mais. Como é que é aquele outro verdinho que... Trilegal. Olha aqui, nas bets. Deu uma reboladinha aí na cadeira. Ei, e o tigrinho? Mas se eu pego você jogando tigrinho, eu mando vocês para a libertação semana que vem. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Nós temos que pagar 50 mil reais de ar-condicionado e eu quero abençoar a igreja. Quer abençoar a igreja? Então seja fiel no teu 10% do teu mínimo, pelo menos, que você já está abençoando. Isso aqui é feito assim.
Então eu fiz uma listinha aqui, né? Todos esses jogos de azar, betes, tigrinho, né? Agora o que a Bíblia diz? Ela diz que a riqueza que se ganha fácil também vai fácil. Então deixa eu te abençoar nessa manhã. Você que estava de férias, todo coradinho da praia, glória a Deus por deu trabalho amanhã. Amanhã você vai levantar cedo, tomar o teu banhinho para os caprichosos, né? Se você está no jejum, você não vai tomar café, glória a Deus pela tua vida. Mas se você é jaguarão e não está de jejum, você vai tomar café, toma por mim, por favor. E vai ganhar o seu pão do suor do seu rosto, que está escrito na Bíblia. Só 3 amém. Porque é isso que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada. Fora isso, o que tem, pastor? Sofisma. Sofisma. Porque a maioria dos ganhadores de grandes prêmios no Brasil, na sua grande maioria, volta à sua pobreza. São enganados. Se pelo menos soubesse administrar, tudo bem. Tá bom aqui? Sim ou não? Acabou a introdução. Diz amém. Diz assim, o pastor está calminho hoje. Irmão, minhas pernas estão assim, ó. Não aguento mais saber do milho. O milho verde está me esperando lá na geladeira quando eu chegar em casa. Ontem eu passei amendoim com os guri aqui, milho verde de meio-dia, de tarde tomate e de noite batata doce. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu estou sozinho em casa, né? Entenderam, né? Vamos lá, vamos destrinchar aqui. Pegaram a introdução do sofisma? Só meia dúzia? Vou pregar de novo então. Vou perguntar, pegaram a introdução do sofisma? Ei, não deixe de ser enganado. Não deixe de ser enganado. Você tem o Espírito Santo da verdade na tua vida. Você tem. Quem tem o Espírito Santo? Dá um glória aí. Glória a Deus. Eu tenho Ele na minha vida. Ele é o dono da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E agora, os sofismas, eles são fortalezas espirituais. Eles não surgem do nada. Eles são construídos a partir de nossa experiência, nossa vida. Eles nascem por meio de pensamentos repetidos com base na aparência, no julgamento, em sentimentos enganosos. Eles não são guiados pela palavra. O sofisma tornam-se fortalezas em nossa mente que impedem que a palavra de Deus torne-se uma verdade praticada. Hoje o diabo tem usado, vou ter que falar aqui, tem usado e enganado, eu achei que era só homens, mas mulheres também, num sofisma chamado pornografia. E enganam as pessoas. Eu tenho lido muito sobre isso nesses últimos dias. Tem enganado homens e mulheres de Deus, dizendo que é melhor olhar a tela. Você que é casado, por favor, do que estar com sua esposa. O nome disso é sofisma. Deus fez um para o outro, homem para a mulher. Isso é liberado de bênção da parte de Deus para a nossa vida, nos relacionarmos com o cônjuge. E o sofisma disse, para quê? Se você tem aqui, ou nesse maior, ou na televisão, para quê? Isso é do diabo. Se você está preso a esse pecado, tome jeito nessa noite, peça perdão, peça ajuda, peça para alguém orar por você especificamente. Não precisa contar para todo mundo, pegar o microfone e contar para a igreja. Se liberte nessa noite em nome de Jesus. Já fomos viciados em outras coisas lá. Agora Deus nos trouxe para a santidade. O Filho de Deus se manifestou para nos libertar e sermos livres. Passando disso é sofisma. O diabo usa o sofisma como arma para impedir que tenhamos um bom relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Olha só, isso aqui eu gasto um bom tempo. Quem fez primeiros passos aqui? Primeiros passos. Eu invisto um tempão no primeiros passos falando de Gênesis 3:1. Vamos ler comigo aí. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Ei, olha aqui para mim, igreja. Olha como é que a serpente fala para a mulher. Está aqui na tela ainda? Vamos ler junto? Onde é que está? O Senhor, Gênesis 1, é na CF, Léo, que eu mandei aí, na CF. Ora, serpente, todos mais, e esta disse à mulher. Olha o que a serpente disse para a mulher. Lê comigo, 1, 2, 3 e... Parou. Colocando a dúvida. É assim que Deus disse? Tem certeza, mulher, que não pode comer do fruto? Lembra primeiros passos? Gênesis 3? Tem certeza? Acho que não tem nada a ver. É muito radical isso aí. Está comigo, igreja? Quem está comigo diz amém. Diz amém mais forte, alega, amém. Está comigo mesmo. Não tem nada a ver. Não comerei de toda árvore do jardim. 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus.
ela sabia da verdade. Mulheres que estão aqui, aquela mulher chamada Eva sabia da verdade. Não foi Adão que falou para a serpente, foi Eva. Ela diz: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ela sabia da verdade. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mulher, seja tola, tem nada a ver. Mulher, não seja tola, ninguém está vendo. Esposa, marido, o teu cônjuge não está te vendo, mas Deus está. Sim ou não? Ele é onividente. Deus está vendo. Ah, Luciano, tu está longe da igreja, tu está lá nos Estados Unidos, aleluia. Ninguém disse amém, Deus, eu digo amém. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Foi Ele que me levou para lá. Vocês entendem isso? É disso que nós estamos falando. É desse enganinho aqui. Não tem problema nenhum. Não é bandido, não é asqueroso, não é arrogante, não é nojento, é queridinho. Ele tem certeza, mulher? É isso que Deus diz? Sim, ela disse, é isso mesmo. Você não vai morrer. 5, porque Deus sabe, e aí colocou dúvida. Presta atenção aqui. Deus sabe, como se Deus precisasse de concorrente, que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Por que nós estamos de propósito mesmo? Para buscar em Deus? Vou perguntar de novo, por que a gente está de propósito? Um dos objetivos é buscar entendimento. A serpente está oferecendo por aí, e ela está aí oferecendo um entendimento mais fácil. Dá para comer de tudo. Para quê? Para que te privar? Para que isso? Que radicalidade é essa? Parece que Deus é amor? E eu digo ainda bem que Deus é amor, né? Sim ou não? E aí, para que tudo isso? Meu Deus, entre os 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor. Agora a coisa ficou feia, que passeava no jardim pela viração do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o resto da história você sabe. Chegou Deus, bateu um papo com eles, criou ali, né, um júri ali, e disse: olha, você serpente vai receber isso, você mulher isso, e você homem isso, e a partir de agora, tchau para você do jardim do Éden, do lugar de delícias. Se você não sabe, Éden é lugar de delícias. Delícia te representa alguma coisa? Não fala isso para quem está de propósito, pastor, pelo amor de Deus, para, não me atenta. O senhor está aqui para pregar, para me abençoar, não para me atentar. Vocês entendem? Lugar abençoado. E agora, Rodrigues, disseram: fora, você desobedeceu. Desobedeceu por quê? Porque Satanás, astuto, sagaz, implantou na vida de Adão e Eva o que mesmo? Uma sofisma. Não tem nada a ver. Bem, esse aqui é o que pode acontecer entre nós e Deus. Sofismas são fortalezas espirituais que podem nos separar de Deus. Mas sofisma também limita a nossa relação com Ele. Quando acreditamos em sofisma sobre Deus, quando acreditamos em sofisma sobre Deus, como assim, pastor? Vou revelar. Nós passamos a nos relacionar com Ele de forma distorcida. De que forma? Deus tem filhos prediletos. Olha como o Sérgio é abençoado e eu não sou. Olha como o Felipe casou e eu não casei. Vocês entendem isso ou não? Eu acho que Deus está com raiva de mim. O que a gente escuta muito no privado: Deus se esqueceu de mim. Até hoje eu falei isso, em certos momentos da minha vida. Deus, tu esqueceu e deu. Tu esqueceu de eu, Deus, que a coisa está muito ruim para o meu lado. Por quê? Porque contaram num sofismo para nós, e validar a graça, que não é porque nós cantamos aqui, não é pelo que fiz, não sei se tu lembra da canção, nem pelo que sou, é pelo que mesmo? Cantamos aqui essa noite a resposta. Não é pelo que eu fiz. Nossa, eu larguei isso, eu larguei aquilo, aqueles testemunhos, sabe? Eu era do capeta, eu era chefe daquilo, e eu larguei tudo por Jesus. Glória a Deus por Jesus, né? Você entende? É pela graça. A gente fica distante, e a gente pensa como? Deus não se importa comigo. Não precisa levantar a mão, possivelmente você já pensou sobre isso aí. Eu já pensei. Talvez
Deus só me ama quando eu faço tudo certo. Meu Deus, é um sentimento de paternidade mal resolvido, terrível. Eu só vou ser abençoado se eu fizer tudo certinho, não posso errar. Quantos de nós pensamos isso? E às vezes não alcançamos frutos e resultado em Deus, porque achamos que nós temos que ser filhos perfeitos. Mas eu não enxergo isso na vida do filho pródigo. Quando eu volto e vejo ele voltando para casa, a Bíblia diz que ele está como? O pai está como? Esperando o filho voltar. E ele chegou, às vezes assim como eu e você, chegamos diante de Jesus e largamos um xalalá em Deus. Deus, tu sabe por causa disso. E Jesus está, cara, está arrependido? Tô, então vem cá. É só isso que eu quero, arrependimento. Tu continua sendo filho. Lembra que a Babilônia tentou roubar dos 4 lá a identidade deles? E eles permaneceram igual, idênticos. Não deixaram sua identidade ser arrancada. Às vezes o sofisma limita nossa relação com Deus com pensamentos de essa que é forte. Pastor, tu não sabe, as coisas estão difíceis. Eu acho que Deus está me castigando. Quantos de nós não pensamos sobre isso? Depois do macaco que nós fizemos, e veio a colheita logo em seguida. Deus está me castigando. Ué, mas então não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da graça, não é o Deus da misericórdia. É diferente colheita. Amém ou não amém? Me ajuda, sim ou não? Colheita é diferente. Agora, as trevas querem implantar essa mentalidade. Para quê? Para nós ficar de cara com Deus. Para nós ficar aqui, ó, brigadinho com Deus. O senhor gosta mais daquela igreja, não dessa aqui? E ficamos nessa briguinha com Deus. E Deus está dizendo, miserável, sou misericordioso, te orienta, esse é sofisma, abre os teus ouvidos, eu sou teu pai, entreguei o mano mais velho para que você seja salvo. Para com isso. Nessa noite vamos quebrar em nome de Jesus sofisma que limita a nossa relação com Deus. Ei, vamos ter uma relação saudável com Deus. Parar com essas coisinhas de criancinha. Deus não se importa comigo, só me ama quando eu faço tudo certo. Deus está me castigando. Nós não encontramos versículos bíblicos dizendo que Deus é assim na Bíblia, mestre. Não encontramos. Deus está me castigando. Nós não encontramos. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, Deus ele é igual. Se Ele diz que te ama, Ele te ama. Então não deixa o sofisma das trevas dizer, Deus está de cara contigo, Deus não te quer mais. Meu Deus, que a gente escuta isso. Quando nós permitimos que o sofisma permaneça em nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual esfria. Ó, presta atenção. O que mais, pastor? A oração perde o sentido, parece que Deus nem está mais me ouvindo. Meu irmão, não quer saber se Deus está me ouvindo ou não, eu oro igual. Ore sem cessar, a Bíblia disse. Quando Deus te ouvir, tu para. A Bíblia diz que orai sem cessar. Um versículo com 2 palavras. Ou 3. Orai sem cessar. Fala comigo, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Agora, quando o sofisma entra, a oração perde o sentido. A confiança em Deus é como, igreja? É abalada. Porque tem coisa que está nos enganando, tem coisa que está nos tirando da presença de Deus. Terceiro ponto, e o caminho final essa noite. Sofisma limita os nossos relacionamentos interpessoais. Olha aqui para mim. Eu tenho orado junto com a galera da meio-dia, das 18, e tenho orado particularmente também, pedindo para Deus nos libertar desse engano das trevas. Que engano, pastor? Nós precisamos sair dessa mentalidade de achar que tem um grupinho falando e deu uma risada e eu passei. Estão falando de mim ali? Sofisma? Quem disse que estão falando de você? E se você acha que estão falando de você em grupinho, chega e diga paz do Senhor, aleluias. Quem é o motivo da conversa? Ué, sim ou não? O que o diabo quer é levantar. Estão falando de você, pastor. Não, se falar de mim vai queimar a língua, irmão. Aleluia. Está tranquilo falar de mim. A Bíblia diz que é assim mesmo. Bem-aventurados sois quando eu persegui vocês por causa do meu nome. Está tudo certo. Eu só me importo em fazer o que é certo. Aí se estou fazendo certo, aí é coisa do capiroto mesmo falar mal da gente. Então tudo certo. Se você fala mal de mim, você não me conhece. Se aproxima de mim. Me conheça. Se aproxima mais. A Bíblia diz o quê? Chegai-vos a Deus. Eu não sou Deus, eu sou Luciano. Mas se você chegar a mim, você vai ver que eu não sou metido do jeito que pareço ser.
Porque é assim que as pessoas falam das outras. Tu viu, mulheres, vocês mulheres, tu viu a bonita ali, desfilando com o vestido novo do verão, antipática. Só os homens deram risada, agora as mulheres não. Não faz isso. Sofisma, quem diz que é antipática? Já conversou? Falei com a fulana, ela é gente boa, bem gaúcho ainda. Pois é, mas antes era antipática, era cheia. É assim ou não é, igreja? Sofismas limitam nossos relacionamentos interpessoais. Nós estamos orando para que as nossas emoções sejam curadas de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Senão você vai para a libertação, você vai lá para o seminário da pastora Clecinha em Canoas, você vai para o antigo Efatá, vai para Neuza Etiópia. Não, você já morreu, você não tem mais como ir. Daí é outra religião, daí, assim para ela, não, assim não. Vai para, sei lá, irmão, Vinícius Iracete, vai aqui para o mestre Henrique, para a pastora, para fazer, irmão, pós-libertação, pré-trita, nem sei que palavra usar. Se você não liberar perdão, se você não resolver dizer, chega com esse xalalá. Gente, essa época do ano, agora virada do ano, é uma luta as famílias. Mas é cheio de lá e fulano não conversa com fulano, ciclano está 50 mil anos sem falar com o pai, com a mãe, com o tio, com a sogra. Meu Deus, eu fico enlouquecido quando eu escuto isso. Mas por que a vida é tão fácil? Mas por quê? Sofisma. Não me quer mais, Deus não me vê. Quem está entendendo diz amém? João diz o seguinte para você: não julguem apenas pela aparência. Olha aí. Vamos quebrar isso essa noite em nome de Jesus. Ei, segundo culto de 2026. Vamos quebrar essas coisas, cara. Nós queremos viver grandes mudanças, casal. Mas esse tititi, essas coisas, nós estamos apoiando as trevas. Ei, olha aqui para mim, igreja. Aqui é o gol, tá? Aqui é o gol. E todos nós somos do mesmo time, sim ou não? Aonde é que nós temos que fazer gol então? Tem gente que não fala, não quer fazer gol, quer fazer gol contra. Onde é que tem que fazer o gol então? Eu vou apontar, é lá que nós temos que chutar, é para lá, aleluia. E não dá na canela do irmão, é para lá o gol, igreja. E nós estamos no mesmo time. E o nosso time, Arcatiode, faz gol aqui nessa goleira. Acho que mais claro que isso não dá, né? Será que tem uma tradução? Vamos fazer gol na mesma goleira. E nós somos do mesmo time. Esse irmão do lado de você, o teu líder te ama. Por isso que ele é um chato. Eu gosto do líder que é chato. Quanto mais chato, pior é para os crentes. Quer dizer, pior é para o diabo, né? Para os crentes muda de vida. Que tem oração, tem discipulado, tem consolidação. E o diabo faz o quê? Sai fora. Sai fora, cara chato, meu. Cara chato que quer o teu sucesso. Porque eu, como pastor, quero o sucesso de todo mundo que se converte a Jesus. Quero você, empresário, chegue quebrado, alcance sucesso, alcance êxito. Mas isso só vai se dar no discipulado. Isso vai se dar nos relacionamentos interpessoais, que o sofisma diz, não expõe tua vida não. Ele vai botar no telão da igreja. Sofisma. Quando julgamos pessoas com base em suposições, experiências passadas, olha para mim aqui, olha para cá. Comentários de terceiros, ei, a gente é crente, isso não cabe mais em nós. Posso ouvir um amém de você? Diga para o seu irmãozinho lindo e maravilhoso e cheiroso, está perto de você, porque tem ar-condicionado ligado. Ar-condicionado ligado. Estou sentindo o cheiro do ar. Eu ainda estou suado, porque não ligaram o 7, só ligaram o 3, né? Estão trabalhando ainda. Vamos orar por aqueles ali, irmão, aqueles ali tá osso ali. Ó. Aqueles ali, os caras abandonaram nós e não me atendem mais. Jesus me ajuda. Eu estou falando sério. Vamos orar por aqueles irmãos ali daquela equipe. Esses aqui estão acabando hoje. Sim ou não, Léo? Se não for, acabou? Aleluia, glória a Deus. Tomar tu passa frio no culto que vem. Eu não aguento esse pastor. Sofisma. Tá entendendo ou não? Vamos bombar esse ano, mas com essas coisinhas tititi, que para com isso aí. Jesus já morreu para te tirar dessa vida ruim aí, essa aí. É para isso que, também para isso Jesus morreu. Mas tem que deixar ser sarado. Tem que deixar ser curado. A Bíblia diz que se nós confessar os nossos pecados uns aos outros, nós vamos ser sarados.
Não conto para ninguém. Vou para o inferno, mas não conto. Meu Deus! Isso é sofisma. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para nós confessar uns aos outros. Meu Deus, é muito forte. Sofismas geram mágoas, afastamentos e conflitos desnecessários. Qual é que é a aplicação prática disso, pastor? Vamos conversar. Esclarece, perdoa, alinha pensamentos à verdade. Se você tem muita gente que não conversa há anos, talvez você brigou lá porque não era cristão. Hoje você tem o Espírito Santo na tua vida. Hoje é noite de liberar perdão. Hoje é noite de não carregar essa mochila pesada. O apóstolo Ricardo falou sobre o legendário, achei sensacional o vídeo dele, dizendo: eu descobri no legendário que eu tinha um peso extra. Ei, para que peso extra? Se você é livre, o Filho de Deus vos libertou para você ser livre. Por que você está amarrado ainda? Por que está levando essa carga que não é tua? Como é que vai ter grandes mudanças se a vida é a mesma? Se não há posicionamento? Eu quero te convidar a se posicionar nessa noite. Não perante um pastor que está pregando, perante a palavra que eu estou ministrando. E experimentar novos frutos para a tua vida em nome de Jesus. Não carrega mais peso. Sabe, prisões antigas, prendiam as pessoas, não era prisões fechadas como hoje. Amarravam um negócio aqui nos desenhos animados, quando eu era criança eu via muito isso. Amarrava aqui e o preso não tinha como sair. Por quê? Porque aquela bola era muito pesada para ele carregar. Então eu tinha que permanecer ali. Ei, Jesus já quebrou esses grilhões dessa bola pesada. Então você está corcunda de tanto ressentimento, de tanta mágoa. Eu nem pensei em pregar isso hoje. Deus está me levando para cá. E daí entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Ei, o Senhor não quer te ver assim. Nenhum pai, meus pais estão aqui, nenhum pai quer ver o filho. Tomara que se lasque. Tomara que não saia dessa prisão. Não, tomara que cresça. Tomara que avance, tomara que seja feliz, tomara que tenha sucesso. Sim ou não, pais? Sim, eu sou pai, eu penso assim nos meus filhos, que cresça, que avance, que viu o propósito. Ou seja, Deus é a mesma coisa conosco. E a gente esquece disso. Meu Deus, para que sofismas relacionais não tenham lugar em nossa mente, olha aqui, ó. Escolha sempre ver as situações com misericórdia, empatia, e assim vai. Diante de conflitos, anule sofisma, considerando as situações com discernimento espiritual, não lutando conforme padrões humanos. Em nome de Jesus, não vamos lutar conforme padrões humanos. As obras da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus. É o que estamos fazendo nesse propósito. Orando, buscando, deixando algumas coisas de lado para buscar outras de Deus. Isso desfaz sofisma. Eu encerro. Sofismas são pensamentos enganosos que quando não confrontados, quando não confrontados, tornam-se fortalezas. Deixe-se confrontar por Deus. Tenha coragem nesse culto depois dele, nesses dias, dizer: Deus, quais são os sofismas que eu estou enrolado? O que a minha vida ainda não deslanchou, Deus? Faça um mapa da sua vida. O que acontece que não vai? O que está acontecendo aqui? Porque você já tem o Todo-Poderoso Deus na tua vida. Então não dá para ser cristão e viver de qualquer jeito. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Uma coisa são lutas espirituais contra as trevas. Isso nós vamos ter todo dia. E é o que a Bíblia diz: todo dia o seu próprio mal. Sim ou não? Então, resolvendo isso, não teremos mal todo dia. Mas não uma mochila. Mas não um caminhão. Não arrastando um trator. Não é para isso. O sofisma que nós presos nisso, mas Deus traz libertação essa noite em nome de Jesus. Então, entendendo que os sofismas são pensamentos enganosos e quando não confrontados, tornam-se fortalezas, eles são capazes de limitar nossa fé. Vamos crer. Vamos crer. O que mais que ele faz? Ele limita a nossa comunhão com Deus e estraga os nossos relacionamentos interpessoais. E nós não queremos isso em 2026, em nome de Jesus. Posso ouvir amém de você? A vitória sobre eles não vem pela razão humana, coisa da carne, não, mas pela renovação da mente, que nós falamos muito aqui, Romanos 12, por meio do que? Da palavra e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite, junto comigo, para mim também, Arca Church, estejamos abertos a anular o sofisma e depois disso, mestre, avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus.